Olá, pessoal. Então, continuando aí as estratégias metodológicas do ensino de matemática em sala de aula, nós abordaremos hoje sobre a utilização de materiais manipuláveis no ensino da matemática. É importante a gente destacar primeiro o que é um material manipulável. É todo aquele material concreto, aquele material que tem ainda algum significado para o aluno, tá? Quais que são os objetivos, geralmente, do ensino da utilização de materiais manipuláveis no ensino de matemática? Então, primeiro, é facilitar a compreensão do sistema de numeração decimal e também motivar problemas que só podem ser resolvidos com conceitos matemáticos avançados. Como assim, professor? É o seguinte, o próprio Piaget ali coloca que o estágio operatório concreto, né, ele precede o abstrato. Ou seja, a criança precisa primeiro da fase ali do objeto concreto para ela elaborar uma coisa mais abstrata. E a matemática, ela tem muitos conceitos abstratos, né? Então, a utilização do material manipulável em sala de aula, ela vem para atender principalmente essa necessidade da criança, que é um estágio do desenvolvimento e que a gente tem que respeitar essas etapas cognitivas da criança, tá bom? É importante a gente destacar também que não basta apenas o professor disponibilizar esse material manipulável e querer que a criança sozinha construa os conceitos matemáticos, ali, ou abstraia os conceitos matemáticos. O professor tem sempre que estar ali dando apoio constante ao aluno, mediando o processo de ensino-aprendizagem, tá bom? É importante também, gente, cuidar da seleção do material e das atividades que seriam dos propósitos, tá? E que esses propósitos eles sejam adequados aos alunos. Então, novamente, a gente tem que respeitar o ciclo. Na verdade, o ciclo não, perdão. O estágio em que a criança se encontra, tá bom? Uma coisa importante também, o professor ele deve testar, explorar esses materiais antes, porque é muito comum a gente ver professor levando o material para a sala de aula simplesmente para diversão, sem ter uma finalidade pedagógica. E muitas vezes o aluno sozinho começa a elaborar alguma coisa ali, algum conceito mais abstrato, e o professor, por ele não ter utilizado o material antes, ele não sabe como conduzir aí essa prática pedagógica, ou dar qual encaminhamento metodológico ali utilizar. Então, é importantíssimo que se teste os materiais antes de levá-los para a sala de aula, tá bom? O professor também deve formular questões adequadas de forma que permita ao aluno observar aspectos do material relevantes para a construção do conceito em questão. Então, novamente, o professor ele deve mediar sempre, estar ali instigando, incentivando o aluno, tá bom? E outra coisa aqui também que a gente deve, que seriam a passagem das ações concretas para a abstração dos conceitos. Ou seja, a passagem ali, pessoal, das ações concretas para as abstratas, ela deve ser cautelosa, tá? Então ela deve ser preparada pelo professor anteriormente e não pode, de maneira alguma, ela deixar de ser efetivada, porque na verdade esse é o objetivo principal quando a gente trabalha com o material manipulável. A gente partir de um conceito concreto, né, de uma coisa concreta ali para o aluno e avançar para um conceito mais abstrato, tá bom? Deixarei aqui 3 vídeos complementares que falam sobre a utilização de materiais manipuláveis no contexto da matemática em sala de aula. E como atividade, vocês deverão pesquisar, seja no YouTube ou na internet mesmo, 3 materiais manipuláveis e 3 atividades, 3 conceitos que a gente pode utilizar com ele, que a gente pode trabalhar com ele, tá bom? Então, a gente tem muitos materiais na internet mesmo. Muitos, muitos, muitos mesmo. A minha intenção era que vocês produzissem em grupo esses materiais, esses jogos, a gente trabalhasse em sala de aula esses jogos, de forma
a gente propagar ali, né? A gente difundir os conhecimentos que vocês construíram buscando. Mas infelizmente, devido à pandemia, a gente não pode. Então eu quero que vocês pesquisem essas três atividades, né? Três materiais que a gente pode utilizar e os conceitos que a gente vai trabalhar com cada um, que a gente pode trabalhar com cada um. E vocês postem aí no ambiente da nossa disciplina. E posteriormente a gente vai fazer uma aula via o aplicativo Meet, em que vocês deverão falar, cada um tempinho, o que descobriram ali, qual jogo que vocês viram. Tá bom, pessoal? É isso. Qualquer dúvida, me procurem, tá bom?